Glória a Deus, amém? Pode tomar o seu assento. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Evangelho de Mateus 18. Do versículo 15 em diante. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, do versículo de número 15 em diante. Diz assim, Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizendo à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero louvar o teu nome, te adorar, te glorificar, ó Deus amado, por tua palavra que foi lida e que será ministrada ao nosso coração. Fala conosco, ministra ao nosso coração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Pode tomar o seu assento, não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ver algumas referências bíblicas hoje e seria importante que a sua Bíblia permanecesse aberta. Semana passada, queridos, no É Importante, que é algo que nós estamos usando todo domingo aqui na igreja, sempre trazendo uma palavra dizendo que algo é importante na sua vida. Hoje foi dito que é importante ter fé. Semana passada eu estive falando aqui na introdução do culto que é importante perdoar. E eu achei pertinente trazer essa palavra hoje para a igreja, ministrar sobre o coração da igreja, a palavra sobre perdão. E eu vou estar falando aqui com os irmãos e discorrendo aqui sobre algumas coisas que eu falei no domingo passado e que achei pertinente trazer hoje para a igreja, para nós entendermos a necessidade e a importância da palavra perdão. Jesus ele está reunido com seus discípulos, aqui onde nós acabamos de ler no capítulo de número 18, do versículo 15 ao versículo de número 22, mas é bom frisar que não é o único texto que fala a respeito do perdão. Existem tantos outros e inúmeros textos na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, falando a respeito do perdão. Mas esse, do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, aqui no versículo de número 21 e no versículo de número 22, é um dos textos, se não o texto mais usado para falar a respeito de perdão. É importante, queridos, dizer aqui nessa noite que perdão, antes de ser um sentimento, ele é uma escolha.
nós escolhemos perdoar ou escolhemos não perdoar. Depois torna-se um sentimento que é algo, e torna-se algo agradável ao coração daquele que resolve perdoar, que resolve liberar o perdão. E nós, como somos pessoas inteligentes, cheias do Espírito Santo de Deus, assim eu espero, nós perdoamos comumente aqueles que nos ofendem. Perdoamos aqueles que transgridem contra nós. E no versículo de número 21 e no versículo de número 22, Pedro ele estava de telespectador e de ouvinte, ouvindo uma ilustração e uma pregação de Jesus Cristo, falando justamente a respeito de pecado, a respeito de perdão, a respeito de oração, a respeito de concordância e da importância de ter uma vida de busca na presença de Deus. Jesus ele chega a dizer no versículo de número 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Ele se faria presente no meio daqueles que estivessem reunidos em seu nome. E Pedro ali como ouvinte, como telespectador, esperando uma oportunidade para lançar a sua pergunta, ou uma das suas famosas perguntas, porque Pedro sempre estava esperando uma oportunidade para indagar, para perguntar e até mesmo para interromper Jesus Cristo em suas pregações, em seus sermões. E não poderia ser outro a interromper a Jesus a não ser Pedro. E Jesus, quando ele está partindo para o final dessa pregação, Pedro ele entra em cena, aproxima-se de Jesus e faz uma pergunta para Jesus Cristo: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Só que Pedro, note bem no texto, que Pedro ele faz a pergunta e dá a resposta. Lê só, no versículo de número 21, que diz assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Ele pergunta. Ele não espera Jesus Cristo de prontidão dar uma resposta. Em seguida, Pedro diz assim: até 7? O que nós entendemos com isso é que muitas vezes nós queremos que a resposta de Jesus seja aquilo que venha satisfazer o nosso coração. Seja aquilo que venha satisfazer o nosso ego, a nossa vontade e o nosso desejo. Nós perguntamos e automaticamente respondemos. Às vezes não é assim. Nós queremos algo de Deus, nós pedimos e já damos a trajetória para Deus de como deva ocorrer. Ele não espera, em hipótese alguma, Jesus Cristo dá-lhe a resposta, mas ele, antes de Jesus dar a resposta, Pedro ele diz assim: até 7? Esperando que Jesus dissesse: é, Pedro, a lei diz que é até 7. E se é até 7, assim o será. Só que Jesus ele não dá confiança para a resposta de Pedro, porque algumas coisas estavam mudando, e mudança causa desconforto, mudança traz inquietude, mudanças trazem desconfianças, mudança deixa muitas pessoas que estão acostumadas com o óbvio, com a mesmice, com a rotina, deixa muitas pessoas desconfortáveis, porque mudança traz isso, desconforto, porque nós nos acostumamos com a nossa
rotina, com a nossa vida costumeira, com aquilo que nós aprendemos no dia a dia, em que muitas vezes nós não estamos aptos para mudanças que vão trazer melhorias para a nossa vida. Então Pedro, ele automaticamente já responde: Senhor, até quantas vezes? Aí Pedro fala assim: até 7, Jesus. Como Jesus era uma pessoa super delicada, um gentleman, eu acho que se fosse um de nós, ia falar assim: Pedro, cala tua boca. Pedro, você não sabe o que você está falando? Ou até mesmo ia dar um chute na canela de Pedro e falar assim: Pedro, tu és um ignorante. Tu tem andado comigo há anos e ainda não aprendeu o que eu vim fazer aqui nessa terra? Mas Jesus Cristo, como sempre foi e sempre será um gentleman, uma pessoa super educada, e a gente tem que aprender a ser educado com Jesus Cristo. Jesus, ele fala assim: não te digo até 7, Pedro, mas 70, eu vou falar de novo, 70, quanto que dá 70 vezes 7? Quem é bom de conta aí? Eu já sei. Oi? Não. 70 vezes 7 dá 400, é 500 menos 10, quanto que é? 490. Aí Pedro deve ter pensado assim: aí é mole, no decorrer de uma vida, que comumente nós vivemos 70, 80, 90, e os agraciados até 100 anos, depois que meu irmão, num período de 80 anos, pecar contra mim 490 vezes, eu não vou precisar mais perdoá-lo. Só que, aí que entra o X da questão. Jesus, quando fala: Pedro, quando alguém pecar contra você, você não vai perdoá-lo 7 vezes, porém você vai perdoá-lo 70 vezes 7 por dia. Entendeu? Copiou? Isso é por dia. Quem consegue pecar 490 vezes por dia contra a mesma pessoa? Isso é praticamente impossível. Não vamos dizer que é impossível, porque nos dias que nós vivemos, eu acho que às vezes existe um filho das trevas que vai conseguir te importunar 490 vezes por dia. Mas eu acredito que seja muito difícil essa questão de 490 vezes por dia. Aí Jesus diz: não te digo até 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Jesus está dizendo para Pedro: olha, a partir de hoje, desse momento, vocês vão ter que passar a viver uma vida de longanimidade. Vocês vão ter que passar a exercer a graça e a misericórdia. Porque se isso não acontecer, algumas coisas hão de acarretar na vida de vocês. Por isso que eu falei aqui no início da mensagem que nós íamos falar de algumas consequências em respeito à falta do perdão. E que é muito pertinente nós falarmos isso hoje, porque é uma das coisas que muito não se tem mais falado nas igrejas, é justamente a respeito de perdão. Hoje se ouve falar de tudo. Se ouve falar de prosperidade, se ouve falar de vitória, se ouve de falar disso, daquilo e daquilo outro que você vai alcançar, mas algumas coisas que são para o nosso cotidiano, algumas coisas que vão nos trazer um amadurecimento espiritual, nós estamos deixando de lado. Hoje se ouve falar muito pouco nas igrejas sobre o tema chamado perdão. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele tem falado muito mais alto nos dias de hoje. Jesus, ele falou certa vez: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é justamente o que tem acontecido hoje, o amor de muitos se esfriando. Aquela famosa frase: farinha pouca, meu pirão primeiro. Se mexeu comigo uma vez, vai ser a última vez. Nunca mais eu vou abrir espaço para fulano, ciclano e beltrano
se aproximar de mim. Mas Jesus fala o contrário. A falta de perdão, em primeiro lugar, eu falei isso semana passada, mas numa esfera muito rápida, porque eu estava abordando é importante, então não podia abordar com mais abrangência. A falta de perdão nos faz se sentir torturados. Olha o que diz do versículo de número 32 ao versículo de número 35, aqui ainda no capítulo de número 18 do Evangelho de Mateus. Diz assim, ó: Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vou repetir. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E se nós não perdoarmos, nós vamos ser entregues para ser atormentados. A falta de perdão nos faz se sentir torturados, atormentados. Pessoas que não perdoam vivem constantemente sendo torturadas pelos seus sentimentos. Pessoas que não perdoam vivem constantemente, como diz aquele filme que teve um tempo atrás, dormindo com o inimigo. Você vai dormir e você está lembrando do ofensor. Você reclina a sua cabeça sobre o seu travesseiro, e você está pensando naquela pessoa que te ofendeu. Você está ali doido para pegar ele, mas quando na realidade você tinha que perdoá-lo e deixá-lo do lado de fora de casa. Você tinha que liberar o perdão para que essa tormenta não te acompanhe. É por isso que muitas pessoas hoje não têm vivido um sentimento de paz, não conseguem dormir direito, não conseguem reclinar a sua cabeça sobre o seu travesseiro e ter uma noite de sono tranquila, porque não conseguem perdoar. E você vai perguntar, a pessoa fala: não, eu perdoei, eu esqueci, eu não me lembro mais, mas aquele sentimento de ódio está corroendo o coração. Aquele sentimento terrível está marretando o coração, aí perde o sono. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui, eu não tenho nada contra médico, eu não tenho nada contra quem se consulta em psicólogo, quem vai a psiquiatra, mas existem situações na vida do crente que não vai ter médico, psiquiatra, psicólogo que vai dar jeito. Essa semana uma pessoa me perguntou assim: existe remédio para depressão? Eu disse não. Então por que os psiquiatras, porque psicólogo não pode prescrever, mas por que o psiquiatra prescreve? Para deixar a pessoa um pouquinho mais lerda, para acalmar o ânimo, mas o problema de depressão não está na carne, está na alma, e não existe remédio que cure a alma, a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. Não existe remédio para espírito, porque a alma não é palpável. A alma, ela não tem uma doença patológica como a carne tem. A carne, que é isso aqui, você toma um remédio, você toma uma Novalgina para dor de cabeça, você toma aí você está com problema de coração, você toma um remédio para o coração, você está com febre, você toma lá um paracetamol, você vai ficar curado, porque vai combater na essência a enfermidade que está na carne. Porém, não existe um remédio específico para a alma a não ser Jesus Cristo. Existem inúmeras situações que só enchem o bolso de profissionais.
o simples fato de liberar um perdão, o simples fato de perdoar, faz com que a pessoa deixe de ser torturada. Porque existem pessoas que estão se autotorturando porque não querem liberar o perdão. E o orgulho fala tão mais alto que acha que não precisa de ajuda. Acha que não precisa de ajuda. Pastor, você é contra os profissionais? Não. Não tenho nada contra. Muito pelo contrário, está precisando, procura. Ele vai te ajudar a achar as pontas que estão soltas. Porém, para algumas situações, não tem remédio que dá jeito. Não tem psiquiatra que dá jeito. Não tem psicólogo que dá jeito. Não tem terapeuta que dá jeito, a não ser Jesus Cristo. Às vezes, o simples fato de perdoar, uma avalanche de problemas sai. Uma avalanche de sentimentos vão sair. E você vai sentir a sua alma leve. Você vai sentir a sua alma livre. Você vai sentir a sua alma descansada. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje nessa noite: a falta de perdão nos faz se sentir torturados. Lembra quando você estava com raiva daquela pessoa? Não precisa falar o nome dela para mim, não. Lembra quando você estava com raiva daquela pessoa, que você ficou o tempo todo pensando e com aquele sentimento dolorido no coração? Aquele sentimento pesado? Aquele sentimento que tira a sua paz? Quem lembra disso aqui? Não precisa ficar com vergonha, não. Eu também lembro. Todo mundo lembra. Lembra disso? Que dá vontade de pegar no pescoço, igual a gente pega uma galinha. Mas a gente não pode porque a gente tem que perdoar. A gente não pode porque a gente tem que amar. A gente não pode porque se nós fizermos isso, Jesus Cristo mesmo falou. Ele disse que é indignado o seu Senhor e o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, Jesus está falando, se nós não perdoarmos os nossos ofensores, nós seremos entregues ao atormentador. Nós seremos entregues aos nossos inimigos. Livra-se, meu irmão, enquanto é tempo. Livra-se das torturas. Deixa eu andar para nós ganharmos tempo. Em segundo lugar, a falta de perdão provoca em nós um sentimento, fazer igual o doutor, olhar para cima do óculos, de vingança. Provérbios, capítulo de número 24. Se você puder me acompanhar, para não ficar somente nas minhas palavras. Provérbios, capítulo de número 24, verso de número 29. Diz assim, ó. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Não diga isso. A falta de perdão vai fazer você ter um sentimento de vingança. E nós temos esse sentimento em nós. Se nós não nos policiarmos, nós vamos querer nos vingar das pessoas que nos ofenderam. Nós vamos querer arrumar alguma forma para se vingar daqueles que pecaram contra nós. Nós vamos querer arrumar um jeito de prejudicar a pessoa. Ah, é? Deixa ele comigo. Deixa ela comigo. Eles vão ver o que eu sou capaz de fazer. E nós, muitas vezes, vamos querer nos valer até mesmo daquilo que nós temos para querer nos vingar dos outros. Só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz o seguinte: não digas,
como ele me fez assim, lhe farei também. Não. Se uma pessoa fizer algo de mal contra você, não retribua na mesma moeda. A Bíblia diz para nós não pagarmos o mal com o mal. A Bíblia diz para nós não retribuirmos as mazelas que nos fizeram. Muito pelo contrário, a Bíblia diz para nós perdoarmos os nossos ofensores, para Deus não nos entregar aos torturadores. Esse sentimento de vingança, muitas vezes ele se levanta, muitas vezes ele vem à tona. Nós, na nossa natureza pecaminosa, nós queremos nos vingar das pessoas, ou a tendência é querer se vingar da pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te traiu. Você, fez isso comigo? Deixa ele comigo. Deixa ela comigo. Vai ter que vir comer na minha mão. Vai ter que vir comer na minha mão. Caso contrário, não vai ter nenhum benefício em troca. Falou mal de mim? Vou armar um carnaval na vida dele. Vou armar um carnaval na vida dela. Eu vou me vingar. Vou pegar na esquina. Vou falar umas verdades. Vou botar o dedo na cara. Vou escorar na esquina. Aqui em casa não entra mais. E é isso, e é aquilo outro. Aquele sentimento de vingança começa a brotar no coração. E o diabo, ele pega esse gancho, ele pega essa deixa. Aí ele começa a trabalhar mais e mais ainda, jogando setas, soprando no ouvido, dizendo: tá vendo? Eu te falei, tá vendo? Você não pode dar confiança, tá vendo? Se ele fez isso com você, paga em dobro, paga em 3 vezes mais, em 4 vezes mais. Se vinga dele, seu bobo. Se vinga dela, sua boba. Você vai deixar passar batido? Você vai deixar ele fazer isso com você? E você vai ficar quietinho e quietinha? É isso muitas vezes, amados, que o diabo ele vai soprar nos nossos ouvidos. Um sentimento de vingança. Só que a Bíblia diz para nós não fazermos isso. A Bíblia diz para nós nos contermos no nosso lugar, orar, colocar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar. Porque quando nós queremos fazer com a nossa mão, com o nosso braço, nós impedimos o agir de Deus na nossa vida. Às vezes Deus está trabalhando, Deus ele está agindo, Deus ele está ministrando, Deus ele está te ensinando alguma coisa, mas você tenta com a sua força, com a sua expertise, que você acha que é esperto, com a sua condição humana, dar uma mãozinha para Deus, dar uma forcinha para Deus, achando que Deus vai participar com você da sua vingança. Só que não. Deus ele vai dizer: eu não tenho participação com isso. Eu não estou nesse negócio. Se você deixar eu trabalhar, se você deixar eu agir, se deixar eu agir a teu favor, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Eu vou te abençoar. Eu vou colocar a minha mão sobre a sua vida. Por isso, amados, que o crente muitas vezes é tido como bobo. Eu falo crente convertido. Por isso que muitas vezes o crente ele é tido como bobo. Só que quem pensa que o crente é bobo, que é bobo. Porque muitas vezes você vê um crente sendo ofendido, sendo desprezado, sendo caluniado, sendo rejeitado, sendo escarnecido, zombado, ele fica quieto, ele ora, ele coloca na mão de Deus, ele não incita a ira, ele vai para o joelho, ele se tranca no seu quarto, como Jesus falou: olha, quando quiser falar em secreto com seu pai, com meu pai, entra no seu quarto, fecha a sua porta sobre si, e ali em secreto você falará com Deus. Ele se faz de bobo, mas ele não é bobo. E a sociedade toma o cristão, o servo, o convertido em Jesus Cristo como bobo, mas na realidade ele não é bobo, ele é esperto.
Porque ele está buscando em Deus a solução para o problema. Ele está buscando em Deus um escape para ele não deixar a ira subir o seu coração e ele tentar se vingar do seu próximo. Por isso que a sociedade muitas vezes vai chamar o crente de bobo, vai chamar você de careta, vai chamar você de uma pessoa antiquada, de um quadrado, mas deixa te chamar de careta, de antiquado, de quadrado, de bobo. Meu querido e minha querida, você está sendo esperto, porque você está colocando Deus em primeiro lugar na tua vida, e você não está deixando esse sentimento de vingança prevalecer sobre você. Em terceiro lugar, a falta de perdão nos impede de ser perdoados por Deus. Você sabia que se você não perdoar o seu irmão, você não alcança o perdão de Deus? Quem sabia disso aqui? Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, no verso de número 15, nos diz assim, ó: e se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, ó, isso é forte, hein? Se tem alguém aí que você precisa perdoar, perdoa logo. Isso aqui não é Pedro que está falando, não é Paulo, não é Mateus, não é Lucas, não é João, não é Marcos, não são os apóstolos nem os discípulos de Jesus Cristo. Quem está dizendo essas palavras é o próprio Jesus. Ele diz assim, ó, no capítulo 6, no versículo de número 15 do Evangelho de Mateus: e se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Copiou? Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Pastor, eu não perdoei, se Jesus voltar hoje, o que é que acontece? Você fica. Você fica. Como diz aí fora, vai bater palma para o maluco dançar. Vai ficar para a grande tribulação. Pastor, se eu morrer hoje com sentimento de não ter perdoado uma pessoa, com sentimento de mágoa, porque eu não perdoei A, B, C ou D, o que vai acontecer? Às vezes a gente tem que falar uma palavra dura, né? Você vai para o inferno. Uma vez, os discípulos andando com Jesus, alguns se afastaram. Jesus falou assim: dura é essa palavra, porque a palavra é dura. A palavra confronta, ela confronta o caráter, ela confronta a personalidade, ela nos confronta todos os dias. E a Bíblia ela é bem clara, porque não foi um homem comum que falou, porque se tivesse tido sido Paulo que falou isso, Pedro, Mateus, Lucas, ou algum outro apóstolo ou discípulo, a gente ia dizer, não, ele falou na carne, ele falou por falar, mas não foi qualquer um que falou, meu irmão e minha irmã, foi o próprio Jesus Cristo que disse: se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Deus não vai perdoar. Existem pessoas que guardam mágoa no coração até hoje. Se converteram a 15, a 10, a 20, a 5, a 30, a 40, a 50 anos. E guardam mágoa no coração até o dia de hoje. E não perdoam. Pastor, o senhor nunca se chateou com ninguém? Não, me chateei até hoje. Mas depois eu faço uma reflexão, converso com Deus. E a gente perdoa, libera o perdão. Ah, pastor, então essa pessoa vai ter que andar dentro da tua casa de novo? A gente não está dizendo isso. Lembra que eu falei aqui uma vez? Que nós temos que tratar todo mundo bem no amor, mas existem limitações para alguns tipos de pessoas, porque o fato de você perdoar uma ofensa não quer dizer que você vai ter que confiar na pessoa de novo. O fato de você perdoar uma pessoa que te ofendeu, que te traiu, que te magoou, não vai querer dizer que você tem que confiar naquela pessoa da mesma forma que você confiava outrora.
Mas você tem que perdoar e continuar a amá-la. Lembra que eu disse, existem algumas pessoas que você trata bom dia, boa tarde, boa noite do portão para fora. Outras pessoas você abre espaço para te dar um bom dia e trocar meia dúzia de palavras no seu portão. Querido, dá licença que eu tenho que entrar fazer o almoço, a janta, o café, meu esposo está chegando, minha esposa está chegando, eu tenho que ajeitar a casa porque senão ela vai brigar comigo. Existem outras pessoas que você pode deixar chegar na varanda da sua casa. Só não deixe entrar na sala, por favor. Existem outras pessoas que você pode deixar se aproximar mais um pouquinho. Entrar na sala da sua casa, você serve um café, serve uma água, serve um refrigerante, e acabou, dá um jeitinho e bota para fora. Existem outras pessoas que podem chegar no portão, entrar na varanda, entrar na sala, ir na cozinha e se retém até o banheiro, quando der uma dor de barriga. E acabou. Existem níveis de intimidade. Existem pouquíssimas e raríssimas e selecionadíssimas, porque o aparelho às vezes deixa eu falar algum tipo de palavra que está me atrapalhando, que muito selecionadas, que se você for contar nos dedos de uma mão, vão sobrar muitos dedos, muitos, que você pode deixar entrar em todos os cômodos da sua vida. Todos. Mas são pouquíssimas, raríssimas, selecionadíssimas, que poderão entrar. Então, pastor, se eu perdoar, eu não preciso trazer para dentro da minha casa de novo não, né? Claro que não. Ou você é bobo? Ou você é boba? Você vai confiar de novo? Pode te magoar triplicadamente. Pode te trair de novo. Pode trair a sua confiança novamente. Mas independente disso, a escolha é tua. Se você vai deixar ou não se aproximar de você de novo. Às vezes é uma pessoa que você pode deixar. Porque por algum deslize, ela te decepcionou. Ela se arrependeu verdadeiramente. E você vai poder deixar se aproximar de novo. Porém, existem pessoas que não podem. Mas existe algo que tem que ser feito por nós, que chama-se perdão. A falta de perdão nos impede de ser perdoados por Deus. Então, perdoa. Como eu disse no início da pregação, perdão é decisão. Eu decido perdoar. Eu decido arrancar a mágoa do meu coração. Porque quanto mais você deixa a raiz de amargura e de mágoa no seu coração, pior vai fazer para a tua alma. O pior vai ser para você. Meu irmão e minha irmã, sacode a poeira aí. Joga tudo fora. Limpa o lixo que está dentro de você e vai na lata do lixo e joga fora. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Não tem por que você ficar remoendo nos seus sentimentos algo que fizeram contra você. Não tem por que você ficar remoendo porque fulano, ciclano e beltrano não deu o valor necessário que você merecia. Olha para o alvo. Toca a sua vida. Olha para o foco que é Jesus Cristo. Continue andando, continue caminhando, continue progredindo, continue prosperando. Enquanto você está progredindo e prosperando, eles estão ficando para trás. Vai ter uma hora que você vai olhar no retrovisor e não vai ver mais. Está igual o Flamengo, olha no retrovisor, não vê o segundo colocado. Segue o líder. Está igualzinho, né, Aninha? Olha no retrovisor, não vê aquele que está na segunda posição lá do Campeonato Brasileiro. O Vasco, o Fluminense e o Botafogo, então, misericórdia. Está a quilômetros de distância atrás. Assim é a sua vida espiritual se você perdoar. Primeiro, se converte a Jesus Cristo. E segundo, se converte ao Flamengo. Você vai ter uma vida de alegria. Amém? Vai ter uma vida plena, completa, na presença do nosso Deus. Brincadeiras à parte, queridos. Você está rindo, né, Rosildo? Brincadeiras à parte, você vai olhar pelo retrovisor e vai ver os seus ofensores
lá atrás, comendo lixo. Vai ver os seus ofensores lá atrás, sem perspectiva de vida. Vai ver os seus transgressores lá atrás, encucados, desnorteados, tontos, sem saber o que, se perguntando por quê? Por que que fulano continua andando? Por que que ciclano continua prosperando? Por que que ele ainda continua andando, que eu fiz de tudo para acabar com ele, e ele sequer deu bola para aquilo que eu fiz? Sabe por quê? Porque você tem um alvo, porque você perdoou, porque você tem um alvo que é Jesus Cristo. Você perdoa, a Bíblia diz que aquele que perdoa, ele alcança a misericórdia de Deus. Aquele que perdoa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Pastor, é fácil perdoar? Quem te falou que é fácil? Em momento algum aqui você ouviu dizer que é fácil, porém é necessário. Há uma grande diferença entre ser fácil e ser necessário. É fácil tomar uma injeção desse tamanho, mas é necessário porque você precisa se curar de uma enfermidade. Tem gente aqui que não gosta de tomar comprimido. É fácil engolir uns comprimidos desse tamanho. Corta em 10 vezes e vai engolindo em pedaços, mas é necessário. Eu, quando fiquei internado ano passado, 1 ano atrás, enfiaram uma agulha desse tamanho aqui, quase da grossura do cabo desse óculos aqui, ó. Aqui no meu braço. Foi fácil, mas foi necessário. Eu ainda falei para o rapaz, é sério isso? Ele, é sério isso. Amarrou meu braço lá numa tala de pau lá, amarrou na cadeira, falou, vão ser 55 segundos injetando um líquido aí dentro do seu braço, vai doer muito. Eu vou ficar aqui massageando e te segurando para você não puxar o braço para não quebrar a agulha. Porque se quebrar a agulha aí vai ser pior. Foi fácil, mas foi necessário. Para eles descobrirem o que eu tinha. Aí me fizeram um exame que tirou 2.750 fotos do pescoço para baixo. Em 55 segundos. Mas foi necessário. Então existem situações em nossas vidas que nós vamos ter que passar que não vai ser fácil. Perdoar não é fácil, perdoar não é sentimento. Ele passa a ser um sentimento depois que nós tomamos uma decisão. Mas a priori, perdoar é decisão. Você tem que decidir perdoar, para que Deus venha perdoar as suas ofensas, as suas transgressões. Não é fácil, mas é necessário. Faça uma autoavaliação aí. Limpa o lixo que está dentro de você, o lixo que está no seu coração. Existem ofensas que nos levam ao fundo do poço. Existem situações que nos levam lá no fundo do poço, e me fez lembrar agora a história de José, que quando seus irmãos o jogaram lá dentro daquele poço, e o interessante é que o autor lá em Gênesis 35, quando José ele é jogado dentro do fundo do poço, quando ele termina de escrever o texto, ele diz assim, e ali não havia água. Para que ele botou isso? Falta de água é falta de quê? Quando não tem água, não tem vida. Nada sobrevive sem água. Você não sobrevive sem água, uma planta não sobrevive sem água, um animal não sobrevive sem água, nada sobrevive sem água. E a Bíblia diz assim, José foi jogado no poço. Aí no finalzinho do texto diz assim, e ali não havia água. Ou seja, ali não havia vida, ali não havia cura, ali não havia salvação, ali não havia esperança, ali não havia esperança de dias próximos, mas José venceu todos os seus medos e tornou-se governador do Egito. Não é fácil, mas é necessário. Em quarto lugar, a falta de perdão retarda as respostas de Deus
as nossas orações. Se Deus nos perdoa, não vai te perdoar, quanto mais responder às nossas orações. Às vezes, queridos, nós estamos orando, clamando, pedindo, e fala: Deus, não abre uma porta de emprego, Deus, a cura não vem, Deus, a restauração não vem, Deus, fulano não vai ser salvo, Deus, cadê a cura? Cadê a resposta das minhas orações? Quando a tua palavra diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Cadê, Deus, a promessa? Aí Deus responde lá do céu: já perdoou? Não, eu estou pensando. Então, quando você vai pensando em perdoar, eu vou fechando as portas para você. Enquanto você está pensando em perdoar, eu vou fechando as portas diante de você. Quando você resolver perdoar, as portas hão de abrir diante dos seus olhos. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso de número 25, diz assim, ó: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. E quando estiverdes orando, perdoa. Para quê? Para quê, pastor? Para a sua oração ser ouvida. Mas Deus, Ele ouve. Ouve, claro que ouve. Eu vou ser mais enfático. Para a sua oração ser respondida. Porque ouvida ela é, porque Deus não é surdo. Ela é ouvida. A questão é: Deus vai responder? E detalhe, queridos, quem está falando isso tudo é Jesus. Esses textos que eu li aqui em Mateus, em Marcos, são palavras de Jesus. Não são palavras dos apóstolos. São palavras do próprio Jesus Cristo. Quer ter uma oração respondida? Perdoa. Perdoa. Quer ter uma oração ouvida e respondida? Perdoa. Perdoa. Limpa o seu coração, joga esse lixo na lixeira. Para nós ganharmos tempo. Quinto lugar, a falta de perdão nos leva, presta atenção, hein, a ver as falhas nos outros, mas não ver as nossas. Quando nós não perdoamos, nós só vemos o problema no outro. Nós nunca conseguimos enxergar o problema em nós. Porque fulano é isso, fulano é aquilo, Beltrano é isso, Beltrano é aquilo, mas nós nunca conseguimos enxergar o problema em nós mesmos. Nós estamos tão cegos pela razão, nós estamos tão cegos por querer ter razão, que nós só enxergamos o erro em outra pessoa, na outra pessoa. Nós nunca enxergamos os erros em nós. Nós nunca enxergamos as falhas em nós. Porque o nosso orgulho, o meu orgulho, não deixa eu enxergar o erro em mim. Só faz com que eu enxergue o erro no meu próximo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Quem está falando? Jesus Cristo, de novo. Diz assim, ó: por que reparas tu, argueiro, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro que está do teu olho, estando uma trave no meu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Olha o que Jesus está falando. Eu estou querendo apontar o erro do meu irmão, mas eu não estou olhando para o meu erro.
Eu estou querendo um conserto na vida do meu irmão, mas eu não estou querendo consertar a minha vida. Vocês já viram essas câmeras de segurança de 3D? Geralmente tem muito em portão de residências. Nunca viram, não? Antigamente se via muito, hoje em dia está mais escasso devido à violência. Então essas câmeras se escondem dentro de casa. Nunca viram, não? Aquelas fofoqueiras de plantão que ficam no portão das casas. Isso é câmera de alta resolução. Que geralmente ficam no portão das casas tomando conta da vida das pessoas, mas não tomam conta das suas vidas. Ficam falando da vida dos outros, mas não tomam conta da sua vida, da sua casa e da sua família. Que falam mal de todo mundo, mas não se preocupam em tomar conta da sua casa. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Vocês estão tão preocupados com o pecado e com o erro dos outros, que não se preocupam com o seu erro e com o seu pecado. É como uma ilustração que tem de uma mulher que todo dia ela criticava a vidraça da casa da sua vizinha. Todo dia ela fala, quando seu marido chegava do trabalho, ela falava, meu Deus, eu não sei o que essa mulher tem que ela não limpa a vidraça da casa dela. Todo dia que eu estou fazendo comida ou lavando roupa, que eu olho através da nossa vidraça aqui, que eu olho para a vidraça dela, está suja, está embaçada, está cheia de poeira, está cheia de marca de mão, tomando conta da vida da vizinha. E o marido só ouvia e ficava quieto, para evitar problema, né? Teve um dia que ele chegou meio azeitado do trabalho, meio estressado, que o patrão havia pego no pé dele. A esposa falou a mesma coisa, meu Deus, essa mulher não limpa o vidro da casa dela, da vidraça dela. Aí o marido falou assim, você tem que tomar vergonha na cara e limpar o da nossa. Abre essa janela aí, olha para a vidraça dela, está limpinha. O que está refletindo é a nossa vidraça que está suja. Porque quando você olha através da nossa, você enxerga a dela suja, mas a que está suja é a nossa. Limpa. Você está tomando muito conta da vida dos outros e está esquecendo da nossa vida. Você está querendo tirar a sujeira da casa dos outros quando não tem e não quer tirar da nossa. É isso, amados, que muitas vezes acontece. A falta do perdão leva com que nós enxerguemos mais o erro no próximo do que em nós. Quando na realidade nós temos que tomar conta é da nossa vida. Cada um tem uma vida. Cada um de nós somos um ser singular, ímpar. Sofia essa semana falou assim, papai, eu aprendi lá no colégio que até os gêmeos, e na sala dela tem duas irmãzinhas que são gêmeas, acho que é Carol e Kailane, até os gêmeos não têm a mesma impressão digital. Eu falei, isso aí, filha. No mundo há mais de 7 bilhões de pessoas. E ninguém tem a mesma digital que ninguém. Cada um tem uma digital diferente. Sabe por quê? Por quê? Porque Deus fez todo mundo diferente. Todo mundo tem um diferencial. Todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Por isso que a Bíblia diz, amados, suportai-vos uns aos outros em amor. Você tem que suportar o seu irmão em amor. Você tem que me suportar em amor. O grande problema é que nós apontamos muito o erro das pessoas e não queremos enxergar o nosso. Nós condenamos muito o pecado alheio, mas não queremos condenar o nosso. Nós acusamos e condenamos e sentenciamos a vida do nosso próximo e não queremos acusar e sentenciar as nossas vidas. E Jesus ele diz, olha, antes de você olhar para a vida do teu próximo, olha para a tua. Antes de você acusar o seu próximo, olha como está a tua vida. Antes de você dizer que a vidraça da casa da tua vizinha está suja, limpa a sua.
Antes de falar da vida das pessoas, olha como tem sido a sua vida no seu cotidiano. Era isso que Jesus estava dizendo para eles e os alertando a respeito da bondade de Deus. Existem pessoas que param no tempo, e isso tem muito para quem vê a novela da Globo aqui, que lá em casa a Globo só entra para ver o jogo do Flamengo e depois vai embora. As novelas geralmente têm esses episódios de intriga. Uma pessoa que vê a outra prosperando, com uma família feliz, uma família contente, mesmo diante das lutas e das dificuldades. E tem aquele que tem inveja e que faz de tudo para destruir a família, a vida, o trabalho do próximo. Faz de tudo para fazer com que a vida do próximo seja destruída. Sabe o que é isso? Inveja. Você, eu, nós não temos que ter inveja de ninguém. Se contente com aquilo que Deus te deu. Ah, pastor, mas eu almejo mais. Estuda, se qualifica, trabalha, seja honesto, se aperfeiçoa, se dedica no seu trabalho, que Deus vai prosperar os seus caminhos. Nós não temos que ter inveja de ninguém. Nós temos que ser felizes com aquilo que Deus nos deu. Nós temos um grande problema, amados, que é a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Às vezes sua grama está verdinha, bonitinha, você olha a grama do vizinho que nem tão verde está, você fala assim, por que a dele está assim e a minha não está? Nós temos o costume de comparar a nossa vida com a vida dos outros. Só que você não é o outro. Você não é os outros. Você é você. Faça a diferença na sua vida primeiro. Seja um diferencial. Seja diferente. Corta as conversas de fofoca. Corta as intrigas. Corta as mentiras. Corta aquilo que não agrada ao coração de Deus. Crente não fica enfiado no meio de mentira. Crente não fica enfiado no meio de fofoca. Crente não fica enfiado em meio da roda dos escarnecedores, como diz o salmista no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ah, pastor, mas vão me chamar de careta. Vão me chamar de antiquado, vão me chamar disso, daquilo e daquilo outro. Problema, que chamem, mas o que mais vale é agradar o coração de Deus do que agradar o coração do homem. O que mais vale é agradar ao Senhor do que agradar ao homem. Crente tem que ser o que era em todo lugar. É no trabalho, é na faculdade, é em casa, é no colégio, é dentro da igreja. Crente não tem que se travestir de acordo com o ambiente. Ah, não, eu vou chegar no meu trabalho, lá no meu trabalho tem um monte de chocarrice, tem piadinha, tem brincadeirinha de mau gosto, tem brincadeirinha pornográfica, tem piada pornográfica, eu vou botar a roupa que vai se adequar àquele ambiente, lá eu vou ser isso. Não. Não, está errado. Chegou, as brincadeiras estão, as pessoas vão te respeitar porque você chegou, porque você mantém uma postura de crente, uma postura de servo, uma postura que onde você chegar as pessoas vão dizer, fulano está chegando, fulano é crente. Das duas umas, ou você não vai se aproximar, ou se você se aproximar, a conversa vai mudar de rumo, porque as pessoas vão respeitar você chegando. Porque você não tem que se adequar de acordo com o ambiente. Você não é camaleão, que muda de cor de acordo com o tempo, de acordo com o clima, de acordo com o ambiente, não. Você é o que era em todo tempo e a todo tempo e em todo momento. Então, queridos, a falta de perdão, em quinto lugar, nos leva a ver a falha nos outros, mas não as nossas. Em quinto e último lugar, em sexto e último, a falta de perdão nos leva a andar em trevas.
O que é treva? É ausência de luz. As trevas é ausência de luz. Se eu apagar todas as lâmpadas aqui, agora esse lugar vai ficar em trevas, vai ficar escuro, vai ficar preto. Então a falta de perdão faz com que muitas pessoas andem em trevas. Olha o que diz lá na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse um pouco. Não é o Evangelho de João, não. Primeira carta de João, que é do João apóstolo. Olha o que diz. O mesmo que escreveu o Evangelho de João. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 11. Diz assim, ó. Se você não achar, não tem problema não. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Jesus, ele perdoa o pecado, aquele que perdoa o seu irmão. Porém, aquele que não perdoa, anda nas trevas. Pastor, é duro isso? É duro. Pastor, é sério isso? É sério. A palavra perdão, ela vai muito mais além daquilo que muitas vezes nós queremos compreender. A palavra perdão, ela vai muito mais além do que essas 6 letras que compõem essa palavra perdão. Ela está muito bem inserida num contexto bíblico. Olha que nós lemos aqui inúmeros textos de diferentes autores a respeito do perdão. E eu falei aqui somente 6 assuntos. Eu poderia trazer inúmeros assuntos aqui correlacionados a perdão. Mas eu achei por bem trazer que quem não perdoa é torturado. Que quem não perdoa tem sentimento de vingança. Que quem não perdoa tem as suas orações impedidas. Que quem não perdoa não tem as suas orações respondidas. Que quem não perdoa só vê o erro no próximo. E quem não perdoa vive em trevas. Somente 6 pontos. Poderiam ser 7, 8, 9, 15, 20, 30. A Bíblia nos dá margem para isso. Existem muitas pessoas hoje que estão andando em treva. E detalhe, é crente, está na igreja, vai aos cultos ou vem aos cultos, participa do louvor, levanta a mão, adora, mas aquela ponta de raiz de amargura está plantada, está germinando. Pastor, como que eu faço para resolver esse problema? Renda-se ao Espírito Santo de Deus. Pastor, como que eu faço para resolver isso? Tome uma atitude. Pastor, como que eu faço para fazer com que essa raiz de amargura ela saia do meu coração? Decida a perdoar hoje. Decida. Perdoar é decisão. Desde o momento que você se decide a perdoar alguém, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a trabalhar no seu coração. Ele vai começar a ministrar sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre os seus projetos, porque você se decidiu a perdoar. E Jesus Cristo, ele diz, se nós buscarmos a presença dele, ele estará conosco todos os momentos da nossa vida. É decisão, meu irmão e minha irmã. É você decidir não carregar mais esse lixo com você, é você decidir se libertar disso que traz um peso de amargura para a tua alma, para o seu coração, para o seu sentimento. Depois que você começar a exercitar isso, você vai ver como isso é fácil, como isso vai se tornar fácil. Você vai passar a perdoar com mais facilidade. Você vai passar a entender de que Deus está no controle da sua vida.
Você não vai mais carregar esse sentimento de peso sobre os seus ombros. Você não vai mais dormir com o inimigo. Porque você entendeu que se Deus me perdoou, eu vou perdoar o meu próximo. Jesus, quando foi levado à cruz do Calvário, eu gostaria que você fosse ficando em pé, para a gente ganhar tempo. Jesus, quando foi levantado na cruz, Jesus, ele olhou para aquela multidão que estava ali, à sua volta. Queridos, pense comigo. Imagina você, com os seus algozes, com os seus crucificadores, com aqueles que estavam te condenando, com palavras, com gestos, com atitudes, te pregam numa cruz, te levantam na cruz, e ficam gritando lá de baixo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Imagina você numa situação dessa, não tão quanto elevada quanto a de Jesus, mas imagina você sendo julgado, condenado, escarnecido por algumas pessoas à sua volta. Eu creio, amados, que muitos de nós, o primeiro sentimento que nós vamos querer ter: se eu tenho uma oportunidade, eu pego no pescoço desse miserável e quebro no meio. Ele está pensando que é quem para falar assim comigo? Ela está pensando que é quem para falar assim da minha vida? Está pensando que é o quê? Não é isso que nós pensamos? Porque nós temos uma natureza ruim. Nós temos uma natureza que nos marreta dia e noite, que chama-se natureza pecaminosa, e que nos traz sentimentos de pecado 24 horas por dia, e um deles é o sentimento de querer retribuir aquilo que fizeram contra nós. Só que Jesus fez o contrário. Jesus, quando foi levantado na cruz, Jesus olhou para os seus algozes e falou assim: Pai, gente, tem que ter muito amor no coração. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. É forte isso. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se fôssemos nós, iam fazer igual Pedro: Senhor, lá, manda logo o fogo do céu e destrói todo mundo. E Jesus: aparta de mim, ô miserento. Se fosse eu ou você, eu falo assim: Pai, manda fogo do céu e acaba com todo mundo. Pai, manda fogo do céu e queima e só deixa o pezinho aí no chão e o cotoco do tornozelo. Pai, fulmina todo mundo, mata todo mundo, destrói todo mundo. Eu duvido, se não fosse um de nós, que não ia fazer isso. Mas Jesus não, Jesus nos deu o exemplo. Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Senhor. E é isso que nós temos que fazer, mesmo que venha doer na alma, mesmo que venha doer no nosso coração, pode ir. Mesmo que venha doer no mais íntimo, do mais profundo do seu coração, decida perdoar. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, não. Eu vou querer orar por você aí de onde você está. Aí de onde você está. Pastor, você tem noção? Não, não tem. De como é a minha situação, não tem. De alguns eu até sei um pouquinho, porque conversam comigo, se abrem com o pastor. Mas de outros não. O senhor tem noção do que eu tenho vivido hoje? Não, não tem. O senhor tem noção de como está meu coração? Não, eu não tenho. Mas eu tenho noção de um que pode entrar no teu coração e pode reverter esse quadro hoje. Mesmo que seja difícil, pode reverter essa situação hoje. Pode te libertar hoje. Porque ainda, meu irmão e minha irmã, eu não estou contradizendo a palavra no que eu vou dizer agora, mas ainda existe muito crente que está vivendo dentro de um cativeiro. Está vivendo cativo. Quem mandou você parar? Cativo. Volte para o mar alto, cativo. No lugar da tua vergonha. Sai do cativeiro. Liberte-se. Quem mandou largar a rede?
Ninguém tem poder para te Quem libertar a mandou não ser você. parar? Só você pode se Volte para libertar. o mar alto, Só você no pode. lugar da tua vergonha, Só eu você vou te pode abrir o honrar. cadeado desse cativeiro, pegar a chavinha e falar tchau, vai pro lixo. Amanheceu, Só você pode. nada pesquei. Pense nisso. A importância que é Parecia ser apenas mais um você dia viver livre como desses qualquer sentimentos. outro. Você Estava viver livre disso. cansado, sem forças, Liberte-se. desanimado, para que dias melhores venham sobre a sua vida. decidido lá. Por isso que muitas vidas não prosperam, amados. Por isso que muitas pessoas não prosperam Deus emocionalmente, conhece tua estrutura, não prosperam espiritualmente, sabe não o que prosperam está fazendo. financeiramente, não prosperam Mesmo que seja afetivamente, difícil, amorosamente, porque não pares, ele sabem está perdoar. vendo. Colheu todas Ficam tuas presas no cativeiro, lágrimas e com me seu mandou orgulho, te dizendo, não, falar. eu nasci síndrome da Negue que Gabriela. ele te entregou Eu nasci e assim, volte cresci para o assim, vou morrer assim, é mar, mentira que do é o diabo. teu lugar. Quem mandou largar a Quem nasce de um rede? jeito, Jesus conserta. Quem mandou você parar? Essa história de que pau que nasce Volte torto, para o morre mar torto, é alto, mentira no do lugar inferno. da vergonha, Porque eu Jesus vou é o te carpinteiro honrar. que vai alinhar tudo aquilo que Quem está mandou torto na tua largar a vida. rede? Jesus, ele é o Senhor dos senhores. Jesus, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o derradeiro. Ele morreu na cruz do Calvário, meu querido e minha querida, para que você obtivesse o perdão de Deus. E o perdão de Deus, ele se faz presente hoje aqui, nesta noite. E Jesus diz para você, liberta o teu coração, liberta a tua vida, saia do cativeiro, abra o teu coração, porque eu vou operar grandes coisas na tua vida, na tua casa, nos seus sonhos, no teu trabalho, no teu ministério. Aquilo que eu te chamei é para ser cumprido na tua vida, mas se liberte hoje. Quem mandou Se liberte. você parar? Se liberte. Volte para o Só mar você pode alto, abrir no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. a porta do Quem cativeiro. mandou largar a rede? Perdoa? Quem mandou você parar? Pastor, o senhor foi muito duro hoje, eu não. Volte para o mar alto, no lugar da Quem tua foi duro foi vergonha, Jesus, eu vou te honrar. porque só usei palavras do Salvador. Quem mandou largar a rede? Só usei textos e palavras Quem dele. mandou você parar? E ele fala, perdoa, Volte para o mar Perdoa. alto, no lugar da tua Perdoa. vergonha, eu vou te Perdoa. honrar. Se liberta. Quem Abre a mandou porta do largar a cativeiro. rede? Abre a porta. Quem mandou você Abre a porta. parar? Voe. Volte para Voe. o mar alto, no lugar Voe. da tua vergonha, eu vou te Voe. honrar. alce voos Quem mandou altíssimos. largar a rede? Você vai só olhar lá de Quem cima, mandou igual a você águia, parar? e vai ver a presa lá de Volte baixo. para o Lá embaixo. mar alto, no lugar Lá da de tua cima você vai ver a vergonha, presa lá eu vou embaixo. te honrar. E você vai dar um rasante. Filho, eu vou te honrar. Vai pegar a sua presa, o seu alimento e vai voltar para as alturas. Porque você se libertou. Vou te honrar. Então eu quero te dizer nessa noite, igreja, Oh. liberte-se. Liberte-se. Deus conhece tua estrutura. Liberte-se. Sabe o que está Perdoa. fazendo. Pastor, é muito difícil, pastor, eu Mesmo sei. que seja difícil, Mas é necessário. Não pare, Pastor, é muito complicado Ele porque o está senhor não conhece a história, nem quero vendo. conhecer. Colheu todas tuas Mas perdoa. lágrimas e mandou te O senhor não falar. sabe o que foi feito comigo na minha Pegue o que ele te infância. entregou e volte para Perdoa. o mar, que é o Sai teu do lugar. cativeiro. Quem mandou largar a rede? Perdoa. O senhor não sabe o que eu Quem ouvi mandou durante você anos. parar? Perdoa, porque você não vai Volte ouvir para mais. o mar alto, Porque no enquanto lugar você não da tua perdoar, vergonha, aquilo que eu vou você te ouviu durante anos vai ficar honrar. ecoando dentro do seu Quem coração. mandou largar Mas a desde o momento que você rede? perdoa, você joga Quem fora. mandou você Você joga no lixo. Volte Você se para o liberta. mar
alto no lugar da tua vergonha. O Senhor não eu vou sabe te o que eu ouvi essa semana. honrar. Não tem problema não, perdoa. Amanheceu, Perdoa, nada pesquei. Perdoa. perdoa. Parecia ser apenas Perdoa. mais um dia. O Senhor não como sabe como é a minha qualquer história outro. de vida. Estava cansado, Perdoa. sem Perdoa. forças, desanimado. Viva a sua vida. Decidido Aprenda a viver a sua largar tudo e parar. Sem pensar e sem se preocupar no Mas que vão falar. Deus conhece tua não, porque fulano falou. estrutura. Meu irmão, Sabe minha o irmã, que está fazendo. o problema é dele. Não, Mesmo porque que ciclano seja tá, difícil, deixa falar. Não pare, ele Tem um louvor está que diz aí, deixa vendo. falar, deixa mentir, deixa, Colhe todas deixa. tuas lágrimas e mandou a ti Deixa falar. Pegue o que ele te entregou. Porque e se volte você parar para dar que ouvidos, é o teu lugar. para Quem se mandou preocupar, largar a você não rede? vai. Você Quem acaba mandou ficando. você parar? E é isso que o diabo quer para você. Que você fique, que você pare, que você dê ouvidos Quem mandou largar ao que estão rede? falando a seu Quem respeito. mandou você parar? Volte para o mar alto. Vai andando no lugar da e vai tua dando glória a vergonha, Deus. Eu vou te honrar. Tem um hino que diz assim, caminhando Quem eu mandou vou. largar a rede? para Canaã. Não é Quem isso? Eu não sei mandou cantar não, você pelo amor de Deus. parar? Se eu fosse gravar na época do Volte vinil, um para disco, o mar eu ia cantar alto no duas lugar músicas. da tua Do primeiro vergonha, lado eu ia vou te cantar e do segundo lado eu ia ficar pedindo perdão. honrar. Quem Tão mandou ruim que eu sou para largar cantar. a Mas tem um hino que diz rede? assim, caminhando eu vou, quem sabe? Para Canaã. Me ajuda aí, Aninha. Caminhando eu vou. Para Canaã. É assim, ó, perdoando e caminhando. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. De novo, a igreja. Caminhando eu vou para Bate palma aí. Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Agora. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não for, não impeça-me. Se ele não quer ir, o problema é dele, eu vou. Não impeça-me. Se você não for, não impeça-me. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Tem mais? Tem mais? Tá vendo? Caminhando eu vou. Tem mais, Aninha? Para aí. Para aí. É assim, igreja. Caminhando eu vou para Canaã. Quem sabe aqui onde é Canaã? Quem vai inventando. É a terra prometida. Jesus ele falou assim, ó, eu vou vos preparar morada a Canaã celestial, porém vós não ficareis órfãos, vos enviarei o Espírito Santo Consolador, que vai estar convosco todos, não é de segunda a sexta. Feriado ele não descansa, domingo ele não descansa, Natal ele não descansa, Ano Novo ele não descansa, Dia das Crianças ele não descansa, não viaja. Como é que tem um monte de gente viajando hoje, ó? Mas você está aqui. Estarei convosco todos os dias de vossas vidas, até a consumação dos séculos. E você vai sair daqui nessa noite dizendo assim, ó, pecaram contra mim, mas eu já perdoei, porque caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai glorificando, mesmo que você chegue no final da linha todo ferido, mas você não parou, e quando você chegar todo ferido lá no final, o médico dos médicos estará lá te esperando, o Senhor dos senhores está lá te esperando, o Rei dos reis estará de braços abertos te esperando e dizendo, vinde bendito do meu Pai, possuir, herdar por herança aquilo que foi conquistado por vocês desde a consumação dos séculos. Jesus te ama e Ele te perdoou.
E se Ele te perdoou, perdoa também. Amém? Quem vai caminhando para Canaã aqui, dá glória a Deus. Aleluia. Então feche seus olhos aí que eu ainda quero orar por você. Mas antes de eu orar, igreja de olhos fechados. Quem hoje nessa noite aqui quer se apegar ao perdão de Deus e entregar a sua vida para Jesus? Lembre-se de uma coisa, Jesus já te perdoou. Ele te perdoa e já te perdoou. E se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje e participar do perdão de Deus, levante uma das suas mãos aí, eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui e quer tomar posse do perdão de Deus, deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua vida. Vem fazer parte do reino de Deus. Venha fazer parte da salvação e da vida eterna. Venha fazer parte do corpo de Cristo. Abraça o perdão de Deus. Ele já te perdoou e Ele quer te perdoar hoje. Ele quer consumar esse perdão sobre a sua vida. E eu vou ficar muito feliz em orar por você. Se você está aqui, levante sua mão, deixa eu orar por você. Alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, é só fazer um sinalzinho com uma das suas mãos e dizer assim, ó, a partir de hoje eu quero oficializar a minha presença com Cristo. A partir de hoje eu quero que torne oficial a minha presença no reino dos céus. Jesus certa vez ele disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Porém aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Quem quer confessar Jesus hoje? Há alguém aqui? Não há? Então que Deus a todos abençoe no nome de Jesus. Querido Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, tudo aquilo que foi falado hoje aqui veio direto do teu trono para as nossas vidas nessa noite. Eu quero abençoar a tua igreja, o teu povo, ó Pai, e como da importância e conscientizá-los da importância de se perdoar, Senhor. É importante, ó Deus, perdoar aqueles que nos ofendem. É importante nos livrarmos desse cativeiro do inferno, ó Pai. Porque muitas vezes o diabo ele lança palavras, setas aos nossos ouvidos, dizendo, larga de ser bobo, não perdoa, vai quebrar o teu orgulho, vai quebrar a tua integridade se você fizer isso. Que nada, meu irmão. Quando nós perdoamos, nós liberamos, abrimos as comportas dos céus sobre a nossa vida, nós liberamos as bênçãos celestiais sobre as nossas vidas, nós liberamos o maná de Deus sobre a nossa vida. E por isso, ó Deus amado, eu peço ao Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, eu peço a Ti que nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem, ó Pai. Ó Deus, eu quero abençoar a Tua igreja e ministrar, ó Deus amado, perdão sobre a Tua igreja, e que todos nós saiamos daqui nessa noite conscientes da importância de perdoar aqueles que nos ofendem. Ó Deus, muito obrigado por tudo. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.